elas se formam? Interessante. Quando a pessoa nasce, nós nascemos todos com um cérebro biológico, uma massa encefálica que tem, se você for olhar o cérebro de fora para dentro, a primeira grande divisão das divisões cerebrais são três partes. É uma parte física, mental e uma outra emocional. Então, essas três partes, ela acompanha a evolução humana. Lá no passado, muito remoto, da época dos dinossauros ainda, na nossa evolução, o cérebro humano só tinha um reptiliano, que é o mesmo cérebro do réptil, o mesmo cérebro que tem na cabeça dos animais. Quando ele foi vivendo em grupo, ele veio evoluindo e desenvolveu o cérebro límbico, que é o cérebro emocional. Como ele começou a ter que conviver com outro ser humano numa caverna, etc., ele não poderia chegar e matar o outro ser humano. Então, automaticamente, ele foi tendo que desenvolver relações. E nessas relações, ele desenvolveu o seu emocional e esse cérebro emocional ficou fisicamente grande, desenvolvido, o que possibilitou, numa terceira fase, desenvolver o cérebro mental, que é o cérebro dos humanos de hoje, que é o cérebro chamado de neocórtex, e eu fugindo do nome aqui, né, um nome mais científico, que nada mais é do que o nosso ser pensante. Então essa comunicação que nós estamos tendo aqui, todas essas coisas que a gente fala, pensa e raciocina, o nosso próprio ego está lá dentro, segundo Freud. Então são essas três partes do cérebro. Então esse é o nosso hardware, a nossa máquina, ou seja, dentro do nosso cérebro nós temos um pedaço responsável pelo físico, pelo emocional e outro pelo mental. Do outro lado, no outro momento, quando passam-se 2 ou 3 anos mais ou menos, esse cérebro começa a amadurecer e a criança começa a olhar para o mundo e consegue interpretar. O que é interpretar? É mentir. É quando o cérebro se transforma em mente. Até tem a palavra, a gente fala assim, nosso cérebro, nossa mente, é justamente em alusão à mentira que a gente consegue contar para a gente mesmo. Ou seja, parece uma coisa simples, mas a criança consegue ver um objeto e imaginar outro, e falar que é outro. Então ela consegue sustentar a verdade aqui, de que ela está vendo aquele objeto, e dizer que está vendo outro. Com isso, ela desenvolveu a sua capacidade cognitiva. Acontece que desse primeiro momento para esse segundo momento, existe uma ruptura emocional lá dentro dela. Essa ruptura a gente chama de ruptura do amor total, que é quando a criança conhece a dor. Não é uma dor física, assim, é uma dor emocional.